Boa noite a todos aqueles que estão presentes na casa hoje. Boa noite a vocês que estão assistindo pelo Facebook. Nós gostaríamos de falar por quais canais nós estamos fazendo a apresentação das palestras, que é pelo Facebook. Nós também temos pelo Instagram e depois vai ser colocada no YouTube para que possa ser assistidos por todos vocês os temas que realmente são feitos dentro da nossa casa. E nós gostaríamos de lembrar para que vocês fizessem a inscrição no YouTube, para que nós possamos atingir o número de 1000 inscritos para melhorar assim, a transmissão que nós estamos fazendo. Nós gostaríamos também que no decorrer da palestra, através do chat, vocês fossem fazendo seus comentários, colocando os coraçõezinhos, para que a gente realmente possamos saber se o tema que está sendo passado está atingindo todos os objetivos dos corações de cada um de vocês. Hoje a palestrante da noite é a Rosângela, ela vai desenvolver um tema evangélico para todos nós. E assim nós vamos aproveitando este momento, então, para nós fazermos a nossa prece inicial. Procurando nos ligarmos com a espiritualidade que está dentro do nosso ambiente familiar. Procurando nos ligarmos com os nossos mentores individuais. Os mentores que cuidam da parte do Evangelho, para que possam estar presentes ao nosso lado, nos intuindo naquilo, principalmente na palestrante, a respeito do que ela vai falar na noite de hoje, para que essas palavras possam ser trabalhadas na nossa consciência, no nosso coração, na nossa alma, para que nós possamos utilizar conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Pedimos a presença do nosso irmão Jesus e de Deus nosso Pai, a quem nós pedimos a chave da humildade para estarmos bastante receptivos nas noites de hoje. Assim nós vamos envolvendo com muito amor e carinho a nossa companheira Rosângela, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nosso tema é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então começa lá na primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos analisar o que significa essa frase. Não se pode servir. O que é servir? É trabalhar para o dinheiro. A Deus, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Mamon, que aqui fala que é é literalmente o dinheiro, é o Deus da riqueza e da cobiça. Tá ok? Então vamos começar agora. Lá no Evangelho está dizendo assim: Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Não é possível fazer a vontade de Deus, praticando a caridade e amor ao próximo e ao mesmo tempo ser apegado ao dinheiro, sendo avarento e egoísta. Então vamos começar com a nossa primeira reflexão. Eu posso escolher a quem eu quero servir? Não precisa responder, tá? É só uma reflexão. Podemos, nós temos o livre-arbítrio. Então eu posso servir a Deus e posso servir a Mamon. Eu só não posso servir aos dois ao mesmo tempo. E aí no discorrer da palestra, a gente vai ficar mais atento ao porquê disto, tá? Hoje, por exemplo, se perguntar para a gente, o que eu desejei mais hoje? Eu desejei mais Deus ou desejei mais Mamon? De início, a gente já está tão acostumado que a gente fala assim: eu desejei Deus. E aí a gente para pensar e fala assim: mas quantas vezes eu desejei Deus? E quantas vezes eu desejei Mamon? Desejei realmente fazer a caridade, amar o meu próximo. Então fica aí uma reflexão. Nesse capítulo, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele conta algumas passagens, algumas parábolas a respeito do tema.
Nós só vamos falar a respeito de 5 casos por conta do tempo, que senão a gente precisaria pegar outros dias para a palestra, tá? Então, primeiro, ele fala o seguinte, que todos os casos falam de sofrimento. E por que esse sofrimento? Porque todos nós buscamos a felicidade. E aí fala assim, ó, sempre. Por que sempre devemos trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus? Porque sempre, não é assim, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu posso. Sempre, é sempre. É durante o dia, é durante a noite, é todos os momentos a gente tem que pensar como é que eu gostaria que fosse feito para mim. Fazer isso para o meu irmão, tá? Então, o primeiro caso desse capítulo fala sobre um rapaz que aproxima-se de Jesus e diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele responde: por que me chamas bom? Não há bom senão um só Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o jovem diz: eu guardo esses mandamentos desde a minha infância. Então, o que mais preciso fazer? E o Jesus fala assim: siga os 10 mandamentos. E ele, como já disse, ele disse: eu já sigo. E o que mais precisa? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o que o jovem fez? Ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom, vamos analisar um pouquinho o que diz esse caso. Qual era a dificuldade do jovem? O apego. Ele tinha apego aos bens que ele tinha. E o que Jesus prega? O desapego dos bens materiais, principalmente. E aí tem o segundo caso. O segundo caso aborda a avareza. Então o homem lhe disse no meio da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém, Jesus lhe respondeu: homem, quem estabeleceu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? E depois disse ao povo: guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs esta parábola, dizendo. Aí ele vai explicar a parábola. O campo de um homem rico tinha dado abundante frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens. E direi à minha alma, essa parte é a mais forte: minha alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus diz: nécio, esta noite te virão demandar a tua alma. Então, de que servirá o que acumulastes? E o que acontece? Aquele que acumula tesouros para si mesmo, mas que não é rico diante de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Esse é o momento que a gente pode responder intimamente: e se eu morrer hoje? Será que eu estou levando coisas boas? O que seriam essas coisas boas? Será que eu estou levando conhecimento? Será que eu vou levar as virtudes que eu conquistei dessa vida? Ou será que eu dediquei toda essa vida, essa encarnação, para só pensar em dinheiro, só pensar em riqueza? E aí a gente pensa o seguinte:
Por quê que é tão mal assim ser rico? É tão mal assim a gente trabalhar para ter aquilo que a gente quer? Não. A doutrina espírita jamais condena o trabalho, porque tem até uma lei, que é a lei do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa, nesse mundo que a gente vive, de provas e expiações, a gente necessita de dinheiro. Então a gente precisa fazer o quê? Trabalhar. Mas trabalhar de que jeito? Trabalhar honestamente. Conseguir aquilo que a gente pretende com o suor do nosso corpo, da nossa vida. Mas isso sempre no bem. Sempre pensando no bem. E aí o terceiro caso. Jesus em casa de Zaqueu. Então a gente já sabe, essa aqui é a mais fácil, né? Mas eu vou ler para a gente ter uma noção um pouquinho melhor. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não podia se conseguir, por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Então ele era baixinho, não conseguia ver Jesus. O que ele fez? E quando Jesus chegou, ia correndo adiante, subiu a um sicômoro, eu fui pesquisar, é uma figueira, para vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos ali, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. E desceu rapidamente e recebeu com alegria. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se na casa de um homem pecador, porque ele era o cobrador de impostos e era muito rico. Ou seja, além de fazer a parte do trabalho dele, ele ainda roubava algumas pessoas. E aí ele falou: entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado, ou seja, roubado alguém, irei pagar 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. Está lá em Lucas 19, versículo de 1 a 10. Diferente do primeiro caso, o primeiro caso ele falou para o rapaz, para o jovem: vende tudo e segue-me. E agora com Zaqueu, não. Por quê? Porque Zaqueu chegou para ele e disse: eu vou doar metade dos meus bens e vou consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, Jesus jamais pede para a gente, para que a gente possa doar tudo que a gente tem e viver na miséria para poder seguir Deus. Jesus, não, ele simplesmente diz para a gente: não tenha apego, não seja avarento, faça o melhor que puder, faça para a sua comodidade, para o seu conforto, mas não esqueça de ajudar o seu irmão. E senão a gente não vai conseguir chegar nunca a ter uma perfeição. E aí o quarto caso, a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificadamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães que lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-se de que recebestes em vida teus bens e que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu
nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, mas também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Ou seja, dependendo do lugar que você está, não adianta você pedir, você implorar, você precisa se modificar para alcançar um lugar melhor. E aqui ele pede para Lázaro, que ele não quis ajudar em vida, ele não quis dar as suas migalhas para ele em vida. Hoje em dia, a gente tem muito medo também de poder falar, dar alguma coisa, dar uma esmola para alguém e ser interpretado como você querer humilhá-lo. Então o que a gente precisa? Sentir o que o nosso coração pede. Ele pede para que eu dê o dinheiro? Dê o dinheiro. Ele pede para que você dê um agasalho, um alimento? Dê aquilo que o seu coração mandar, aquilo que você tiver condições também de fazer. Não o supérfluo. O supérfluo é fácil. Você dá uma roupa que não te serve mais, ou que você não goste mais, isso é fácil. Agora, o difícil é você dar aquilo que realmente você gosta e aquilo que está te servindo ainda nesse momento. Então, pensar sempre nisso quando for fazer uma doação. O que eu posso doar? O que eu posso fazer com que meu irmão esteja melhor do que eu? Principalmente agora, nesses tempos de pandemia, em que muitas pessoas estão passando por necessidade. Como eu posso ajudar? E aí, não é só ajudar financeiramente ou com algo para comer, para vestir. Às vezes, o ajudar é você dar o seu ombro. É você chegar e contar para essa pessoa que você está disposto a ajudá-la no que for preciso. Tem um caso de uma senhora que pediu para outra: por favor, eu estou muito tempo sem trabalho e agora eu consegui um serviço e não tenho com quem deixar minhas filhas. As creches estão fechadas. A pessoa chegou e falou para ela: eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu posso cuidar de suas filhas enquanto você trabalha. Então, é uma coisa assim, se fosse alguém rico que estivesse vendo essa situação, podia falar assim: quanto você está precisando para ficar em casa com as suas filhas? Mas não, ela ofereceu o quê? O que ela podia, o que ela tinha de melhor, que era cuidar das filhas enquanto aquela pessoa ia trabalhar. E aí, com o tempo, se ela tivesse condições de ajudar também, porque a pessoa era muito carente, aí seria uma troca. Mas nada foi imposto, você vai me pagar quanto? Foi realmente por caridade, por amor. Tá? Aí vem a quinta parábola, que é a parábola dos talentos. O Senhor age como um senhor que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha de alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento
e disse: Senhor, sei que é um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tira-se-lhe-á o mesmo, e que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que a gente pode analisar aí? Que Deus nos dá condições de trabalhar e conseguir duplicar, de conseguir fazer com que o nosso dinheiro renda um pouco mais. Que se a gente pegar simplesmente aquilo que a gente tem e guardá-lo, ele vai perder o valor. Ele não vai fazer tanto efeito como se você tivesse aplicado esse dinheiro. Isso sendo dinheiro ou sendo algum talento mesmo, não sendo o dinheiro, sendo alguma coisa que a gente faça. Se a gente fizer mais, a gente sempre ganha mais. Isso no bem. Se eu fizer o bem para alguém, eu sempre vou receber o bem e mais alguma coisa. Se eu fizer o mal, eu também vou receber o mal. Então, o que a gente precisa saber, como é que eu vou fazer este bem melhorar, esse bem multiplicar-se? E aí, a gente pensa e fala, e aí, o que eu fiz hoje? Eu pensei mais em Deus ou a mamon? E aí fica uma reflexão para a gente pensar, se foi em mamon, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer com que isso se reverta para coisas boas, para coisas de Deus, para o espírito imortal que nós somos? Porque nós sabemos que dessa vida a gente não leva absolutamente nada de bens materiais. A gente leva o quê? O nosso conhecimento, o nosso amor ao próximo, a nossa conquista boa de valores dessa vida. Então, que nós possamos entender o que é servir a Deus e a mamon e fazermos a nossa escolha. E que seja a melhor para não passar do jeito que foi passado os outros casos, de você ir para um lugar onde você não merecia. Ou seja, merecia porque você tem o conhecimento e faz ao contrário. Pensa só nos bens materiais, não pensa em se melhorar, em progredir, porque a gente vai ter várias reencarnações para se melhorar, para progredir. E que seja o mais breve possível. E que com a lucidez de investigar quais são os nossos talentos. Quais são? É o talento só financeiro? É o talento de fazer o bem? De querer ser, não bom, porque só Deus é bom, mas bonzinho pelo menos. Como que eu vou fazer isto, dar uma melhorada na nossa vida? Como que eu vou fazer para poder, a partir de agora, que eu já tenho conhecimento, ou outros que já tiveram o conhecimento, de melhorar a minha condição aqui, nesta encarnação ainda, de fazer o bem sem olhar a quem. Muita paz a todos. Nós vamos agradecendo a Rose, né, pelo tema que ela trouxe para todos nós, né, para que nós possamos então ficar fazendo essa reflexão no decorrer da semana, né, realmente relacionado às nossas atitudes, em tudo aquilo que nós vamos fazer, procurando pensar, será que nós estamos agradando a Deus ou estamos agradando ao mundo com as atitudes que nós estamos tendo? E conforme nós formos vivenciando cada situação, quando nós estivermos agradando a Deus de verdade,
pode ter certeza que nós vamos sentir aquela paz no fundo do coração que vai nos dar a certeza que nós estamos no caminho certo. Agora, neste exato momento, nós vamos ter a oportunidade de servir a Deus. Primeiro porque nós poderíamos estar passeando, nós poderíamos estar assistindo a nossa novela, nós poderíamos estar fazendo uma outra coisa ao invés de estar ouvindo as palestras dos ensinamentos de Jesus. Mas estamos aqui ouvindo a palestra, buscando os ensinamentos, onde é uma oportunidade de realmente servir a Jesus. E nós vamos partir para nossas vibrações, que também não deixa de ser uma forma de caridade, não deixa de ser uma forma de servir Jesus. Assim eu vou convidando a todos vocês, para que nós façamos uma união de pensamentos, para que nós possamos soltar o que há de melhor dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, colocando em prática o maior talento que nós recebemos de Jesus, que é o talento da semente de amor, para que nós possamos vibrar por todo o nosso planeta Terra, para que ele encontre a paz, para que ele encontre o equilíbrio, para que ele encontre o amor que necessita, para que todos nós possamos viver em paz. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho, quando nós realmente resolvermos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, vibrando pelos nossos dirigentes, para que eles possam estar equilibrados espiritualmente, sendo intuídos em todas as leis que eles estão criando para o nosso país. Nós vamos vibrando pela nossa casa de oração, pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores, pelos seus alunos, para que possam a cada vez que adentrarem este ambiente, servir de verdade a Deus com carinho e amor. Nós vamos adentrando aos nossos lares, mentalizando Jesus chegando dentro daquele ambiente, tirando todas as placas, pensamentos negativos, qualquer influência de doença, trocando aquelas energias negativas por energias positivas, onde nós damos um abraço fraterno em cada um dos companheiros que convivem conosco, pedindo a eles mais paz, mais amor, mais equilíbrio e mais fé para que nós possamos juntos atingir os objetivos das nossas encarnações. Assim nós vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pedindo a essa espiritualidade que está ao nosso lado, para que coloque a mão na nossa cabeça, para que coloque a mão na nossa alma, para que fortaleça a nossa fé de ação, para que nós possamos de verdade ser intuído em qual deve ser a nossa melhor oportunidade de servir a Deus em nossas atitudes, em nossas palavras e principalmente em nossos pensamentos, para que esses espíritos iluminados possam estar ao nosso lado. Vamos pedindo também a essa espiritualidade que está presente ao nosso lado, que nos dê uma energia fluídica para equilibrar o nosso corpo físico, para equilibrar a nossa consciência, para equilibrar a nossa alma, principalmente no momento que nós estamos vivenciando. Assim nós vamos agradecendo a essa espiritualidade que esteve presente ao nosso lado, por tudo que ela permitiu que nós recebêssemos, que nós possamos cada vez mais irmos nos aperfeiçoando, para que nós possamos ser felizes ainda nesta encarnação, guardando o conhecimento dentro da nossa consciência para utilizar conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Muita paz a todos.